Bom, já está gravando. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, eu vou finalizar então nossa aula da semana aí sobre fratura. E aí eu vou trocar uma palavrinha com vocês em relação aos relatórios, tá bom? Ontem a gente parou aqui, né, nessa parte sobre os métodos de ensaio de tenacidade da fratura, né? A gente passou essa parte inicial da aula toda revisando alguns conceitos importantes relacionados à fratura, né, que é o grande tópico aqui da nossa aula. E bom, eu parei aqui na parte de mecânica da fratura e ensaio de impacto, né? Eu expus para vocês ontem que o ensaio Charpy e ISOD, né, que são bem parecidos, eles têm muitas limitações, né? Ainda mais quando a gente pensa em dados quantitativos, né? Então, buscou-se, né, uma correlação entre os dados obtidos pelo ensaio Charpy de energia e a tenacidade da fratura, né? Então a ideia era relacionar isso, porque o ensaio Charpy e o ensaio ISOD são dois ensaios bem úteis, né, e bem fáceis de fazer, né, bem difundidos já. Então, se eu conseguisse correlacionar esses resultados com os resultados de tenacidade da fratura, desse valor de K1C, esse ensaio ganharia um peso maior, um peso especial, né? Então, para aços de alta resistência, foi obtida uma expressão que correlaciona essas grandezas, né? Sendo que essa relação só é válida na parte dúctil, né, e na parte de transição, ou seja, não vale quando o material se torna frágil, ou seja, em temperaturas mais baixas. Para os materiais poliméricos, foi encontrada uma relação entre a energia absorvida durante a fratura, que é o CV, aquele valor que a gente calcula por Charpy e ISOD, e a energia crítica de deformação liberada na fratura, que é o G1C, né? Essa relação é levando em conta a espessura e a largura da amostra e um fator geométrico pré-determinado, né? A partir desse G1C a gente pode obter K1C. Então a gente pode falar que para polímeros a gente consegue, assim, dar algumas hipóteses, correlacionar esse valor de energia com o valor de tenacidade da fratura. Aqui eu tenho dados de ensaio Charpy e ISOD para polietileno, de média densidade a 20 graus Celsius. Então a energia está no eixo vertical, enquanto que o tamanho da amostra, né, esse produto da amostra ali, de espessura e largura da amostra, está no eixo horizontal, né? Temos dados para o ensaio Charpy e ISOD, né, que são bem similares, né? Então nós conseguimos correlacionar isso a essa expressão dada aí, né, que está aqui em cima, como CV, que é a energia, vai ser igual ao GIC, que é essa energia de fratura, vezes esse BD, φ. Né? Então é uma maneira aí de se correlacionar esses dados aí. Né? Isso para polímeros especificamente, tá bom, gente? Voltado para polímeros. O ensaio Charpy instrumentado, ele tem o objetivo de caracterizar os processos dinâmicos da fratura, né, registrando a variação carga-tempo durante a fratura. Então a ideia aqui, quando se criou esse ensaio Charpy instrumentado, era elaborar mais o ensaio Charpy para que eu tenha mais informação, né? Então o equipamento para esse tipo de ensaio, além de ter aquele pêndulo simples com registro de altura, eu também tenho que ter uma célula de carga, né, e um osciloscópio, né, para fazer esse registro da variação carga-tempo durante a fratura. Com isso eu posso calcular esse valor de K e D, que é a tenacidade da fratura no modo dinâmico, né, onde vai ser igual ao produto de P máxima, carga máxima, vezes o valor de Y, né, que é um fator geométrico, né, que multiplica por A sobre W. Aliás, perdão, que o valor de Y é a função da razão A sobre W, né, da largura da amostra e do comprimento da trinca. Então isso aqui não é uma multiplicação, é uma função, tá, gente?
Eu me confundi aqui, olhando aqui na tela. É até importante falar que nessa expressão aqui, esse valor de φ também é um valor de dado voltado, relacionado a um valor geométrico, né? É um fator geométrico, na verdade, né? Como está escrito ali, né? Que também entra nessa equação. Então esse K1D é a tenacidade da fratura no modo dinâmico. Então, aqui eu tenho algumas curvas carga-tempo obtidas no ensaio Charpin instrumentado e a correspondência dessas curvas com a superfície de fratura em alguns corpos de prova, né? Aliás, nos respectivos corpos de prova aí, como está mostrado na imagem. Então eu tenho três imagens aqui em A para esse corpo de prova de baixo e em B essas três figuras aqui para exemplificar isso. Então é ilustrado aí a fratura completamente frágil aqui em A e em B uma fratura dúctil. A energia CV está ilustrada aí através do gráfico aí de energia em função da temperatura, né? Onde você pode observar que na fratura frágil, eu estou na região frágil. Na fratura dúctil, obviamente, estou na região dúctil, onde a energia de impacto é maior. Aí você pode observar que a carga máxima na fratura frágil, assim que chega na carga máxima, já ocorre a fratura, né? O que condiz com o que a gente conhece sobre fratura frágil. E na fratura dúctil eu chego no máximo e a carga vai reduzindo devagar em função do tempo. Beleza? Na fratura frágil, mostrado anteriormente, o processo é limitado por tensão. O que vai acontecer? A fratura instável ela intervém quando a tensão de fratura é alcançada. Então, assim que eu chego num certo valor de tensão, na frente da raiz da trinca, vai ter início a fratura instável, né? E a superfície da fratura vai ser plana, sem deformação plástica, o que é característico de uma fratura frágil mesmo. A curva carga-tempo vai atingir seu valor máximo, caindo verticalmente a zero. O valor de EI corresponde à energia de iniciação na fratura. A propagação não consome energia, já que ela acontece espontaneamente, né? Então aqui é o valor de EI, que é essa área abaixo do gráfico carga-tempo. Tá? Esse valor de energia aqui. Para a situação de fratura dúctil, né, a fratura é controlada por deformação. A energia total consumida consiste da soma de E1, na verdade, né? EI é 1, que é a energia de iniciação da trinca. E2, que é a energia de crescimento estável da trinca. E E3, que é a energia de cisalhamento e compressão. Como está mostrado aqui, ó. Tem E1, E2 e E3. As 3 etapas, né, na fratura dúctil. Em suma, a instrumentação do ensaio de impacto permite correlacionar seus resultados com os da mecânica da fratura. Então a ideia desse ensaio de impacto instrumentado, o ensaio Charpin instrumentado, é pegar os dados e conseguir correlacionar o que a gente vê na mecânica da fratura. Além disso, registrando a questão da carga-tempo, né, o registro de carga-tempo, é possível separar os mecanismos e energias relativas aos processos de iniciação e de propagação da trinca. Então a gente consegue identificar onde é a iniciação da trinca e onde ela está se propagando, né, em relação à carga aplicada. No ensaio convencional isso é indistinguível, já que a gente não faz uma análise de carga. A gente não tem uma célula de carga no ensaio Charpin, né, mas nesse ensaio Charpin instrumental a gente vai ter. Beleza? Então, em relação a métodos de ensaio de tenacidade da fratura, nós temos isso. Mecanismos e aspectos da fratura. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é distinguir o que é falha e o que é fratura, né? A falha é um termo que é voltado para estruturas, para máquinas, né? Falha, a gente diz que ocorre uma falha quando certo componente, ou certa máquina ou equipamento deixa de cumprir a sua função de maneira adequada. Beleza? Então falha quando certo componente deixa de cumprir sua função de maneira adequada, seja lá qual for o motivo. Fratura é um termo que a gente usa para o material, né? Que se refere à separação, né? à quebra, à ruptura, de fato, né? A gente não pode confundir esses dois termos,
Muitas vezes a gente confunde, mas como vocês podem ver, eles são bem distintos, né? O que pode acontecer algumas vezes é que a fratura, ela necessariamente ela vai causar uma falha, né? Se um componente ele fratura, ele necessariamente vai falhar aí, né? Exceto algumas situações bem extremas aí, mas se ocorre uma fratura, ele vai falhar, né? Ele pode até continuar funcionando ou operando, mas não vai operar da maneira que ele deveria operar, né? Por exemplo, ventilador. Se uma das pás do ventilador de teto aí da sua casa quebra, fratura, ele vai continuar operando, só que não da maneira que ele foi projetado para operar. Então ele já falhou, né, devido à fratura. Mas pode ser também que a fratura, que a falha aconteça sem fratura, né? A falha também pode acontecer sem fratura, né? Como por exemplo, numa situação onde eu esqueço de colocar o lubrificante no mancal, ele vai superaquecer, né? Até que eventualmente ele vai fraturar, mas só de ele estar superaquecendo, ele já vai estar trabalhando numa condição diferente daquela que ele foi projetado para trabalhar, né? Então, já falhou ali aquele ponto, né? Não chegou a fraturar ainda, mas já falhou. Então a gente pode ter ocorrência de falha sem que haja fratura, né? O caso da flambagem, por exemplo, outro exemplo bem claro, né? Quando acontece a flambagem de uma estrutura. E também pode acontecer a fratura sem que haja falha, né? Então o que eu citei ontem para vocês, né? O caso de uma pá de uma turbina que ela está trincada, ela trincou, a fratura já houve início, já se deu início à fratura, só que ela continuou operando bem, e continuou operando por muitos anos. Então a fratura aconteceu, mas a falha não aconteceu, né? Então é bem importante distinguir isso. A fratura dúctil e fratura frágil são dois conceitos que a gente vê e revê no curso de mecânica várias vezes, né? A fratura dúctil é aquela que eu tenho muita deformação plástica antes, né? Gera uma estrutura, uma superfície de fratura rugosa, irregular, né? Heterogênea, né? O típico de fratura taça-cone, como falado. E a fratura frágil, ela é um modo de fratura onde tem a propagação rápida de uma trinca, de maneira instável, né? A superfície de fratura ela é lisa, ela é uniforme, ela é bem homogênea, né? Geralmente essa fratura frágil ela acontece através de mecanismos de clivagem, né? Que é uma separação atômica aí, acontece de maneira bem instável mesmo, né? Pra vocês terem ideia, alguns materiais frágeis eles podem ter a propagação de uma trinca na velocidade da luz. Perdão, da luz não, falei besteira. Velocidade do som, aproximadamente, né? Então é bem rápido mesmo, tá? A velocidade do som, tá, gente? Não é da luz não. Confundi aqui as coisas. Mas só para ter uma noção de quão rápida pode ser a fratura frágil. Surgiu a microtrinca, chegou no comprimento crítico da trinca, aí vai espalhar de uma vez só, né? Sem necessidade de nenhum estímulo externo, né? A fratura dúctil, do ponto de vista microscópico, ela consiste na formação de microcavidades, né? Vão se formando pequenos vazios na estrutura, né? Pequenos vazios, esses vazios vão crescendo, aí um vazio vai se juntar com o outro, criando um vazio maior, de maneira que, à medida que a gente vai aplicando a carga, a deformação macroscópica vai se instaurar, né? E aí a deformação plástica se torna instável, vai haver uma estricção local, no caso de tração, né? E aí esses vazios vão sendo esticados na direção de que está sendo tracionado o material, né? Eles vão sendo deformados naquela direção, vão crescendo, vão se juntar, e aí vai ocorrer a fratura final. É muito comum a ocorrência de fratura dúctil devido à influência de inclusões ou partículas de segunda fase. Então a fratura dúctil pode estar associada a isso, né? Inclusões,
como está mostrado aí, as inclusões elas servem para... É como se fosse um ponto de partida para esse crescimento de vazios, né? Que na ponta da trinca pode ser crucial para a ocorrência da fratura. É importante saber e destacar que a fratura dúctil ela consome muita energia, né, já que eu tenho um grande trabalho de deformação envolvido. Então, no ensaio de impacto, por exemplo, o que mais consome energia é a fratura dúctil. E além disso, a trinca não se propaga rapidamente, né? A falha da estrutura é precedida por um aviso, né? Então a gente vai ter sintomas de que a estrutura vai falhar antes que ela falhe. O que geralmente é desejado, né? A gente não quer que a fratura aconteça de maneira repentina. A fratura frágil, também é conhecida por fratura por clivagem, né? Os metais CCC e HC são frágeis em baixa temperatura devido à transição dúctil-frágil. Os metais CFC já não tem esse problema de transição dúctil-frágil. E para cerâmicos e a maioria dos plásticos, no geral, é comum a ocorrência de fratura frágil, né? Na fratura frágil, eu vou ter a iniciação e a propagação da trinca ocorrendo muito rapidamente. Ela vai iniciar e propagar rapidamente. A iniciação da trinca ela pode ter várias razões para acontecer, né? Mas ela pode ser o resultado de coalescimento ou reação de discordâncias. Pode ser associada ao bloqueio da movimentação de máculas, né? Máculas são aqueles contornos de grão que tem a simetria de imagem e espelho, né? Os contornos de mácula. Ou pode acontecer devido à fratura de uma partícula de segunda fase, influenciada pela deformação plástica da matriz, né? Então nós temos aí algumas das razões podem dar início aí à trinca, né? A propagação geralmente é transcristalina, ou seja, atravessa o cristal, e vai criar duas superfícies pela ruptura das ligações atômicas, né? A fratura macroscópica. Tem várias fórmulas para se definir um critério para a ocorrência da fratura por clivagem, né? Ou seja, a fratura frágil. Um desses critérios assume que a fratura acontece quando a tensão microscópica é superada ao longo de um comprimento crítico da trinca, né? Então é aquele mesmo ponto. A gente chega no comprimento crítico da trinca, já era, o material vai falhar, vai fraturar no caso, né? É muito comum a gente trocar fratura e falha, porque às vezes pode ser até sinônimo, mas nesse caso aqui, para o material, é fratura. Lá no capítulo 7 do Callister, você deve lembrar aí, talvez, dos mecanismos de endurecimento. Eu já falei aqui no capítulo passado, né, sobre resistência mecânica, que tem o encurramento, tem solução sólida, precipitação de segunda fase. Mas eu falei também que o mecanismo mais, como eu posso dizer, a melhor maneira de se endurecer o material, né, o mecanismo de aumento de resistência, o mecanismo de endurecimento, é através do refino de grão. Porque além de aumentar a resistência, ele faz o que nenhum outro mecanismo faz, que é melhorar a tenacidade e utilidade, né? Então a redução do tamanho de grão ela aumenta o limite de escoamento, o que deveria reduzir a tenacidade do material, mas não reduz, porque reduzindo o tamanho de grão, a gente também reduz o tamanho do núcleo do defeito inicial, que acaba gerando uma trinca, o que vai inibir esse mecanismo de clivagem da fratura frágil. Então, o tamanho de grão, a redução do tamanho de grão, refino do tamanho de grão, é o único mecanismo aí que melhora esses dois aspectos ao mesmo tempo. Melhora tanto a resistência mecânica e a dureza, né, quanto a tenacidade e utilidade. Então, um tratamento ouro, aí, a gente pode dizer, né? Eu já, não sei se eu comentei com vocês, mas eu já vi isso caindo numa prova da Petrobras, né, perguntando qual que era o mecanismo de endurecimento que causava ou gerava, né,
ao mesmo tempo, simultaneamente, né, um aumento de resistência mecânica e aumento de tenacidade. E a resposta é o refino de grão, né, que é aí o ponto mais importante, né, o tratamento mais importante. Aí tem a influência do tamanho de grão na fratura por clivagem, né, fratura frágil. Aqui eu tenho um mecanismo de bloqueio de uma pré-trinca por contorno de grão, aqui em A. Né? Em B é ilustrada a influência do tamanho de grão. Né? Pode perceber que o tamanho de grão eu tenho, de certa forma, um obstáculo aí. Eu tenho mais obstáculos para esse crescimento do defeito inicial. Então grãos pequenos tendem a melhorar a tenacidade por causa disso. Já que o contorno de grão ele vai ser de fato uma barreira para a propagação da trinca. Né? Então a trinca, para ela continuar crescendo, ela vai ter que cessar a sua progressão, parar de crescer, né? Ou ela vai mudar de direção, né? Para seguir no grão vizinho. Né? E aí vai deixar de ser orientada favoravelmente em relação à direção de tensão. Ou seja, vai ser mais difícil acontecer a fratura. Né? E aí, dessa maneira, quando a gente faz o refino do grão, o material tende a ficar mais tenaz. Para o aços, na verdade, esse conceito de bloqueio de trinca por obstáculo é um pouco mais complexo do que a gente vê em relação ao tamanho de grão. A gente tem que tomar também a ideia de unidade microestrutural, né, que vai ter diferentes aspectos variando conforme a estrutura. Por exemplo, o pacote de martensita é considerado, ou seja, uma unidade microestrutural de martensita, né, é considerado conjunto de placas de martensita com a mesma orientação. Isso vai formar uma unidade microestrutural. Então, quando a gente fala de aço, né, e seus microconstituintes, a gente já não fala só do tamanho de grão como um obstáculo. A gente fala dessas unidades microestruturais como obstáculos. Né? Ou seja, várias placas de martensita com a mesma orientação. Né? Então vai fazer uma unidade microestrutural. Para a trinca sair de uma unidade para outra, vai ser necessária a mudança de direção, que vai dificultar o crescimento da trinca. Aqui eu tenho a correlação entre tensão dinâmica de fratura e tamanho da unidade microestrutural. Tá bom? Sendo esse D gama aí, não sei se vocês conseguem ver aqui, que é esse valor que está em bolinha, né? D gama, que é o tamanho do grão austenítico, e DF, que em cima é F, né? Que é o do pacote perlítico. Né? Então a gente pode ver aí que a resistência dinâmica à fratura ela vai ser um pouco maior para esse segundo caso. Né? Isso aqui para um aço 1045 com adição de 22% de vanádio. 0,22% de vanádio, tá? Então, para aço a gente tem essa característica aqui. Deixa eu ver se eu estou falando alguma coisa. Bom, a tenacidade em cerâmica é um conceito que é muito dependente do tamanho de defeitos, como é o caso dos poros. Basta ter um defeito maior do que o tamanho crítico da trinca que eu posso ter ocorrência da fratura. Né? Então, já falei isso, sempre falo isso quando eu falo de cerâmicas, mas a primeira variável que a gente tem que controlar quando se fala de cerâmica é a porosidade. A porosidade pode comprometer muito a resistência da cerâmica, a resistência mecânica da cerâmica. Acho que só em relação a isso aqui, em relação à cerâmica, é só isso aqui mesmo, né? Então a porosidade tem que ser bem controlada, tá? E isso é muito difícil controlar, falando mais da porosidade, porque acontece o seguinte, quando a gente produz uma cerâmica, ela naturalmente vai ser porosa. Isso é característico do processo de produção. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando termina a produção de cerâmica é medir a porosidade. Né? A medição de porosidade ela é feita de maneira tradicional
pelo método de Arquimedes. O que é isso? Aí eu pesar minha amostra de cerâmica, eu vou registrar a massa dela seca. Então eu vou mergulhar essa amostra em água, por exemplo, de maneira que a água ela penetre nos poros. E quando eu tiro essa amostra da água, eu seco superficialmente e peso novamente. Ela vai ter um aumento de massa, obviamente, porque ela vai ter água dentro dos poros, né? E aí eu consigo calcular, sabendo o quanto que está variando de massa, eu sei a massa da água. Sabendo a densidade da água, eu consigo calcular o volume de água. Então, se eu souber a geometria da minha amostra e eu sei o volume de água, eu sei quanto do volume da minha amostra vai ser poro. Porque o poro vai ser igual ao volume da água, o volume dos poros. Então, esse é o método mais comum de se calcular a porosidade. Só que esse método é um pouco... ele traz uma incerteza muito grande. Alguém aí saberia dizer por quê? Não? Bom, por que esse método ele é ruim, né, para se medir a porosidade? Porque a gente está considerando que a água está entrando em todos os poros. Só que tem poros na estrutura que eles estão completamente fechados, que a água não entra neles. Então, quando a gente mede essa porosidade através do método de Arquimedes, a gente está desconsiderando esses poros fechados. A gente só considera esses poros abertos aí, que é por onde a água entra. Os poros fechados, a água não entra, né? Então, a gente tem esse problema, né? Para se contornar isso, né, o ideal seria utilizar um outro método, né? Recentemente tem sido usado métodos de análise de imagens, onde a gente tira várias imagens da estrutura e tenta identificar os poros da imagem. Contabilizar, né? Em cada imagem, sei lá, 15% é poro. Então a gente faz todo um tratamento estatístico para se calcular isso. Mas tem outros métodos também. Mas o mais tradicional é esse método de Arquimedes. Até porque ele é fácil de fazer, não precisa só de uma balança e de água. Agora falando mais pro foco da nossa disciplina, né? Até agora foi uma grande revisão de tenacidade, de fratura, né? Os aspectos da fratura. Falando agora de seleção de materiais de tenacidade. O procedimento de seleção baseado em resistência mecânica e rigidez, eles muitas vezes são suficientes para garantir o dimensionamento e a funcionalidade da estrutura, né? Então eles são suficientes na maioria das vezes, né? Porém, se o material não for analisado no que se refere à tenacidade, pode acontecer uma falha súbita por fratura frágil. Então essa possibilidade vai assombrar o projeto. Nessa situação, nós temos que usar algumas tabelas, né, de tenacidade e os mapas de Ashby, para que a gente possa selecionar o material mais adequado, de maneira que haja segurança contra a fratura frágil, né? Nenhum componente estrutural deve fraturar de maneira frágil. Aqui temos alguns intervalos de tenacidade da fratura para alguns desses materiais, né? Metais, polímeros, compostos, algumas classes de materiais. A gente pode ver que os que são classicamente mais frágeis, que são os vidros, tem a tenacidade aí de 0,6 a 0,8. As cerâmicas de engenharia tem cerca de 2 a 10 aí de megapascal vezes metro elevado a meio de tenacidade e fratura, né? Os compostos podem variar mais, né? Os polímeros também não tem muita tenacidade. E os metais, eles têm bastante tenacidade, só que por ser uma classe muito diversa de materiais, essa tenacidade está numa faixa muito grande. É de 6 a 200 aí, a tenacidade da fratura para os metais, né? Podendo ser muito tenazes. Aqui tem um mapa de propriedades, né, mostrando a densidade no eixo horizontal, ao passo que a tenacidade da fratura
está no eixo vertical. Né? Vocês podem ver como que estão separadas aí as classes de materiais, né? Eu sei que essas imagens de mapa de propriedades podem ser muitas vezes confundidas. Vocês podem achar que é tudo parecido, mas na verdade a posição dessas classes está sempre diferente. Então vocês podem ver aí que os materiais mais tenazes aí são aqueles, os aços, né, algumas ligas metálicas, e os menos tenazes aí são as cerâmicas porosas, né? Gesso, cimento, concreto, enfim. Aí temos as várias linhas guias para minimização de peso. Né? Aqui eu estou relacionando tenacidade e fratura com densidade apenas, das propriedades. A gente tem aqui vários coeficientes diferentes de acordo com o tipo de solicitação, né? Como está mostrado aí, então são várias linhas guia. Porém, apesar de a gente fazer essa análise toda, essa revisão toda, a gente pode ter um critério que vai me prevenir em relação à ocorrência de fratura frágil. Né? Então, esse critério é o quê? Ter uma tenacidade da fratura acima de 25 megapascal vezes raiz de metro. Então, se no trabalho de vocês, no projeto de vocês, vocês têm algum componente que eu tenho que ter certeza que ele não vai sofrer fratura frágil, a tenacidade da fratura dele tem que ser no mínimo 25 megapascal por raiz de metro. Esse é o limite, né? Isso é muito citado em normas, em códigos, né? É o valor mínimo aceitável para segurança no projeto estrutural. Tá? Fazer a seleção de materiais só baseada no índice de mérito de tenacidade e densidade não é tão útil assim, porque a gente vai ignorar questões de dimensionamento. Né? Então o dimensionamento ele vai ser ignorado quando a gente fala só de tenacidade e densidade. Né? Então, quando a gente está falando de tenacidade, aqui de se controlar a tenacidade, nós temos que limitar a esse valor mínimo aqui, tá bom? Então, isso é um critério aí muito útil aí que vocês podem aplicar no trabalho de vocês. 25 megapascal vezes raiz de metro, tá? Então, muitas vezes, aquelas tabelas onde a gente cita os critérios, a gente nem precisa colocar isso como critério, né? A gente só tem que ter certeza que está acima de 25 megapascal por raiz de metro. Aqui eu tenho mais um mapa de propriedades, né, da tenacidade da fratura em relação à rigidez. Né, então o mapa está um pouco diferente aqui também. Tá bom? Essa razão aqui, a gente pode falar que ela é proporcional aproximadamente à energia de fratura, né, que é a razão entre o quadrado da tenacidade e a rigidez. Né? Aqui está o limite mínimo aí para o K e C, né, de 25 megapascal por raiz de metro. Aqui não estou vendo a unidade direito, né, então tá um pouco ruim de ver. Mas é isso aí, né, a gente tem essas linhas guia nesses casos. Esse mapa aí, ele evidencia o índice de mérito associado à energia de fratura, que é esse valor de GC. Né? A energia de fratura, eu já falei com vocês, que é a energia necessária para ocorrer a fratura, de fato. Né? Lembrando que esse valor de gama aqui é energia interfacial. Então a ideia é a seguinte: para o material fraturar, uma superfície tem que virar duas, né? Que ela vai estar abrindo. Né? Então a energia interfacial associada àquela superfície tem que ser pelo menos igual a 2 vezes a energia dessas novas superfícies, essas novas interfaces. O gelo e o cimento e o concreto, eles têm energia de fratura da ordem de gama, né, como mostrado aqui, né, bem pequena aqui, que é 10 a menos 3 mais ou menos. Né. Aqui as linhas guias estão me dando esses valores de energia de fratura, tá? As linhas tracejadas. Né, aqui é 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10, 100, 1000.
Até porque a energia de fratura é calculada dessa maneira que está aqui em cima, tá? Você falou de G é proporcional a K ao quadrado sobre E. Dessa maneira, para fraturar concreto, é necessária apenas energia similar àquela usada para romper as ligações atômicas. Né? Então, em alguns materiais aí, como o caso do concreto, para que ele frature em tração, né, que é onde ocorre a fratura frágil, ele só precisa de uma energia para romper a ligação atômica. Tendo isso, ele vai fraturar. Geralmente eu tenho que ter uma energia também associada à deformação plástica, né? O que não é o caso concreto, que só fratura frágil em tração. Por isso que ele costuma ser muito aplicado em compressão. Para cerâmicas de engenharia, consome-se aproximadamente 10 a 100 gama, e para metais de 500 a 100 mil gama. Né? O que evidencia, né, que esses mecanismos de plasticidade eles estão muito associados à deformação dúctil, né, à fratura dúctil, né, que é relacionado ao alto consumo de energia para a deformação plástica acontecer. Então eu preciso, além da energia para romper a ligação atômica, eu tenho que ter energia também para sofrer a deformação plástica. É legal comparar também as cerâmicas avançadas com polímeros. Os polímeros têm valores de tenacidade da fratura menor, mas a energia para a fratura é maior. Então, do ponto de vista estrutural, o emprego de polímeros é mais seguro que de cerâmicas avançadas. Né? Isso está mostrado aqui. Os polímeros são esse círculo central aqui e as cerâmicas de areto aqui embaixo. Eles têm valores de tenacidade da fratura aí similares, né? As cerâmicas de engenharia um pouco maiores, porém a energia de fratura para os polímeros tende a ser bem maior. Não é útil, não é inteligente, né, a gente escolher materiais que têm uma tenacidade muito mais alta que a necessária, o que vai gerar, obviamente, um dimensionamento incompatível, né, sobretudo com o que a gente fala de rigidez, por exemplo. Né, então, a gente não precisa pensar de uma tenacidade da fratura muito alta. Né, até porque, para aumentar a tenacidade da fratura, tem muito fator geométrico que está incluído. Né, então, isso acaba gerando, de fato, uma estrutura superdimensionada. Além disso, quanto mais alto for a tenacidade, geralmente vai ser maior o custo também. Né, o custo econômico aí do material. Então, o ideal é que eu tenha que, se fratura frágil é um problema, eu tenho que ter uma tenacidade acima de 25 megapascal vezes raiz de metro. É o suficiente para garantir segurança no projeto. O nível mínimo de tenacidade ele pode ser determinado pelo critério da dimensão do defeito mínimo detectável. Né? Esse nome parece que até é uma coisa muito complicada, né? Mas de fato não é. O que é isso? Eu falei com vocês que eu tenho um comprimento de trinca que eu falo que é o comprimento crítico, que eu não posso chegar no comprimento. Né? Então, para certa estrutura, o pessoal da manutenção dentro de uma indústria, por exemplo, tem que fazer esse acompanhamento, né, desse comprimento mínimo crítico de trinca. Né? Não pode chegar a trinca a esse ponto. Para eles fazerem esse acompanhamento, eles geralmente utilizam técnicas de ensaios não destrutivos, né? Que é raio-x, líquido penetrante, partículas magnéticas, enfim, esses ensaios. Esse critério de dimensão de defeito mínimo detectável diz o seguinte, que eu tenho que projetar o material para que o tamanho crítico de trinca dele seja detectável. Eu tenho que conseguir visualizar quando ele chegar no tamanho crítico de trinca. Então a ideia é que eu consiga, de fato, detectar usando minhas técnicas de inspeção
quando a trinca chegar no seu tamanho crítico. Para isso, ele tem que ser projetado para ter uma trinca com tamanho crítico e razoável, né? Então, a ideia é essa, né? A ideia é que o material tem que ser projetado, tem que ter uma tenacidade suficiente para que a trinca ela seja detectável. O tamanho da trinca seja detectável. Mas pensando na inspeção periódica. Esse conhecimento da tenacidade do material pode ser usado para determinar a intensidade da tensão suportável na presença de um defeito, ou o tamanho permissível máximo desse defeito, né, como é o caso, né, em presença de determinada tensão, né. E aí eu teria que voltar, eu vou até voltar aqui bastante, só para mostrar para vocês de novo a equação, né, só para relembrar o que a gente viu ontem. Tá? Pronto, essa equação é a equação da tenacidade. Tenacidade da fratura. Eu tenho y, que é o fator geométrico, eu tenho a tensão e eu tenho meu valor de tamanho de trinca, né? Para a situação crítica, eu tenho isso aqui. Tenacidade da fratura, a tensão de ruptura, vezes π, vezes o produto de π pelo tamanho crítico da trinca, elevado a meio. Então, gente, a tenacidade, se eu tiver a tensão, se eu conhecer a tenacidade e conhecer a tensão, eu vou saber qual é o tamanho crítico da trinca. Saber a tenacidade da fratura e saber a tensão de ruptura. Então a gente consegue correlacionar esses três fatores. Esses três fatores estão sempre juntos. Tamanho da trinca, tenacidade e tensão. Vou passar para frente aqui um pouquinho. Então, assim, pensando na inspeção, as técnicas de ensaio não destrutivos, elas podem ser aplicadas em estruturas sujeitas à fadiga para acompanhar a progressão da trinca e cuidar para que elas não alcancem o tamanho crítico, né? É importante a gente conhecer os limites, né, de detecção das técnicas de inspeção, né, e o tamanho permissível da trinca. Sabemos que quanto maior for a tenacidade, maior o tamanho permissível da trinca para dar a tensão, né? São diretamente proporcionais, aí, pode falar assim. Aliás, não diretamente, são proporcionais, né? Porque aí seria proporcional à raiz do tamanho crítico, né? Mas está mostrado aqui nesse gráfico, né, a relação entre tensão de fratura e tamanho da trinca crítica. As três curvas foram traçadas usando essa expressão. Sabendo a tensão, eu consigo relacionar os dois. Sabendo eu consigo variar um parâmetro em relação ao outro quando eu travo um deles, né? E aqui está o usado que eu queria chegar, que é o limite de detecção. Então, por exemplo, a técnica de ultrassom, ela só consegue detectar trincas de até 5 milímetros. Né? Então, se eu só tenho ultrassom para fazer o acompanhamento da minha peça, eu tenho que garantir que o comprimento mínimo da trinca, né, crítico da trinca, ele seja maior que 5, né, para que eu consiga detectar ele. Agora, se eu tenho como técnica de inspeção uma técnica de partícula magnética, onde eu consigo detectar trincas de até 0,25 milímetros, eu posso garantir que o tamanho mínimo que o mínimo tamanho que esse tamanho crítico de trinca pode ter é 0,25, né? Que eu tenho que conseguir observar quando a trinca chegar naquele tamanho crítico, né? Então aqui tem essa tabela mostrando os limites de detecção de cada uma dessas técnicas, né? De partículas magnéticas, que dá tintas penetrantes, mas é o LP, né, o líquidos penetrantes, ultrassom, raio-x, correntes parasitas, né? São os ensaios não destrutivos mais comuns. Então, assim, olhando para a tabela, se eu tenho uma trinca interna que fica instável, né, ou seja, chega no seu tamanho crítico, ao alcançar 2 milímetros, ela não vai poder ser detectada.
né? Porque o mínimo que detecta aqui é 2. A trinca interna, né? Perdão, trinca interna é 2,5 aqui pro ultrassom, né? Então em 2 eu não detectaria. E aí, como eu não consigo detectar, vai acontecer a falha. Vai acontecer a fratura, né? Que vai gerar falha, né? Provavelmente. Então eu tenho nesse caso que recorrer a um material mais tenaz ou reduz as tensões aplicadas. Os processos de fabricação. Gente, até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Bom, vou seguir então, gente. A gente sabe que processos de fabricação acabam produzindo defeitos, inevitavelmente. Qualquer um que a gente estuda, a gente vê que defeitos vão surgir, né? Como é o caso de uma soldagem, a fundição, produção de cerâmicas também. Portanto, é importante conhecer a ordem de grandeza deles, né? A gente tem que conhecer bem esses defeitos. É comum que seja estabelecido normas que relacionam suas dimensões máximas com as tensões aplicadas, né? As dimensões máximas de um defeito com as tensões aplicadas. E para isso vamos especificar valores mínimos de tenacidade. Aqui temos esse mapa de propriedades, mostrando a tenacidade da fratura com a resistência. Mais uma vez, né, mostrando. Agora, aliás, antes eu mostrei para rigidez, né, agora para resistência. Para metais e polímeros, a gente usa parâmetro para medir a resistência mecânica, a tensão do escoamento. Para cerâmicos e vidros, utilizamos a resistência com pressão. E para compostos, utilizamos tensão de ruptura. Então a gente pode relacionar dessa maneira aí. Opa. Os materiais metálicos no mapa evidenciam que eles têm uma boa relação aí, né, de tenacidade. Né? A tenacidade da fratura, nesse caso, ele não vai ter relação com a energia das ligações atômicas. Né? Você tem controlado por mecanismos de plasticidade. Né? Então só destaca que a tenacidade da fratura é de fato uma propriedade que depende da estrutura, né? De como acontece a deformação plástica dentro da estrutura. Né? E nesse caso aí, onde tem muita plasticidade, a fratura obviamente vai ser dúctil, não vai ser frágil. Aqui está o material metálico aqui, mais ou menos seguindo a bissetriz aqui dessa tabela, né? Aquela reta que divide esse ângulo aqui entre x e y no meio. Se o material não for muito frágil, não for inerentemente frágil, uma baixa resistência mecânica incentiva a fratura dúctil de alta energia. Né? O que a gente já sabe, na verdade, né? Que o material que ele é muito dúctil, ele tende a ter uma baixa tenacidade. Perdão. O material que ele é muito dúctil, ele tende a ter uma baixa resistência mecânica. Tende a ter uma alta tenacidade, né? Dutilidade e tenacidade estão juntos. Então é o que a gente já sabe, né? O próprio recozimento, por exemplo, melhora a utilidade, cai a resistência mecânica. Encroamento, melhora a resistência mecânica, cai a utilidade e tenacidade. Têmpera, que faz a martensita, o que acontece? Eu tenho aumento de dureza de resistência mecânica, eu tenho queda de utilidade e tenacidade. Então essas duas características aí costumam ser contrárias, né? Condições opostas vão levar à fratura antes da deformação plástica, né? Que é o canto inferior direito. Está mostrado aqui. Opa. Que é o caso dos materiais mais frágeis, né? Onde eu tenho resistência alta e uma tenacidade baixa. No mapa, nesse mapa daí, eu tenho essas linhas guia, né, que são baseadas em índice de mérito aqui, onde tem a tenacidade ao quadrado dividido por π vezes sigma ao quadrado. Né?
Essa razão aqui a gente pode associar ao raio da zona plástica, que a gente viu ontem. Vou até voltar uns slides aqui atrás para falar desse raio da zona plástica. Vou mostrar a equação para vocês, né? Aqui, o raio da zona plástica, ele vai ser uma função aí de K, que é a tenacidade, sobre sigma Y, né? Que é a tensão limite de escoamento. Então, eu posso associar esse raio da zona plástica a essa razão, né? Tendo isso em vista, agora voltando lá para frente. Tendo isso em vista, eu consigo associar esse índice de mérito aqui ao raio da zona plástica, onde eu vou ter mecanismos de dissipação de energia elástica liberada com a programação da trinca, com a progressão da trinca, que é o chamado zona de processo. No mapa, o tamanho da zona de processo é dado em milímetros, né? Então essa razão aqui vai acabar sendo a zona de processo, né? Aqui tem 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1 e assim por diante, né? Então os materiais que têm uma zona plástica menor são esses que estão no canto inferior direito, né? Que são realmente os mais frágeis. Aos passos que aqueles que têm uma zona plástica maior são os metais mesmo, né? Que estão aqui no campo, que estão mais no meio, né? E para cima e para a direita, né? Tem uma alta tenacidade e uma boa resistência. Opa. Pensando no projeto, voltando para o mapa de propriedades aqui, obviamente... Opa! Não, voltei demais. Obviamente a gente gostaria mesmo de pegar um material que tivesse uma alta tenacidade e uma boa resistência mecânica. Porém, a gente sabe que essa combinação ela é só um critério, né? Para a seleção de materiais a gente tem que unir vários critérios, né? Então não é tão simples assim. Então, assim, pensando em segurança, vale mais a pena ser um material muito mais tenaz do que resistente, tá? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. A otimização de propriedades pode ser vista diretamente no gráfico, onde ela vai ser indicada pelo vetor bissetriz do sistema, que une a origem ao material de interesse. Esse vetor bissetriz aqui, os vetores tracejados aqui. Tá bom? Logicamente, quanto maior for esse vetor, melhor é a combinação de propriedades. E, novamente, vemos que os aços ocupam o melhor lugar nesse contexto, né? Que eles estão mais no canto superior direito lá em cima. Então, o vetor que sai da origem aqui, ele seria mais longo, né? Então, isso significaria uma melhor otimização de propriedades. Para materiais que têm plasticidade, a queda da resistência mecânica está associada a aumento de tenacidade, né? Ou seja, há esse deslocamento perpendicular ao vetor bissetriz, né, na direção do canto superior esquerdo, né, onde a resistência mecânica cai e a tenacidade aumenta, que é uma situação ideal de projeto pensando em segurança. Entretanto, é possível ativar mecanismos de tenacificação sem perda de resistência mecânica, como é o caso de refino em tamanho de grão, né, que é o tratamento ouro aí pra gente, é o melhor tratamento. E a obtenção de baixos níveis de impureza também, né, um material muito puro. Só que a gente sabe que nem sempre a gente consegue obter isso. O refino do grão ele também vai agir no sentido de diminuir a temperatura de transição, né, quando acontece a transição dúctil frágil. A redução das impurezas causa o aumento da energia de fratura dúctil, né, então o material ele fica mais dúctil, né. Tá tudo mostrado na figura A. E a figura B mostra a alteração da tenacidade de um aço de acordo com o mecanismo de endurecimento, né. Então vocês podem observar aqui, ó, que
O quadradinho é a situação inicial e a bolinha mais escura é a situação final, né? Se eu faço recozimento, a resistência cai, mas a tenacidade aumenta. Se eu faço diminuição do tamanho de grão, eu aumento a tenacidade e aumento a resistência, mas aumento pouco os dois. Em coroamento, cai a tenacidade, resistência aumenta. Precipitação de segunda fase, cai a tenacidade e a resistência aumenta muito. Em endurecimento de solução sólida, cai a tenacidade e melhora a resistência. Por isso que a gente fala que, no geral, os mecanismos de endurecimento eles servem para aumentar a resistência e reduzir a tenacidade e a dutilidade. Aqui tem um exemplo, mas eu vou pular porque eu acho que não... Eu passei esse exemplo na última vez que eu passei essa matéria, só que pra gente aqui não cabe tanto. Eu vou passar rapidamente por ele, né? É o caso de uma seleção de material para um vaso de pressão, né? Tem que considerar um vaso de pressão cilíndrico, determinar qual dos materiais é mais seguro na ocorrência de aumento súbito de pressão, né? Uma sobrepressão, um pico de pressão acontecendo. Para isso, temos que considerar alguns requisitos para segurança na operação, né? Primeiramente, o comprimento da trinca crítica deve ser maior que a espessura da parede, né? Obviamente, a trinca crítica ela tem que ser menor que a parede, né? A espessura da parede, para que eu possa detectar. Eu posso garantir que a fratura vai acontecer por crescimento lento e não por clivagem, né? Não vai ser rápido. Então, de fato, para esse vaso de pressão vai começar a haver um vazamento, né? E esse vazamento lento vai conduzir à queda de pressão, né? Para níveis mais seguros, né? Então, até isso tem que ser pensado, tá? Na hora de projetar aí um vaso de pressão, por exemplo. Eu não posso que tenha eu não posso deixar que ocorra uma fratura frágil, né? Ele tem que esse crescimento da trinca tem que ser bem lento, né? Para começar a vazar, o vazamento por si só ele já faz com que a pressão caia e vai ser um grande aviso para o pessoal da manutenção que tem algum problema ali. O tamanho crítico da trinca deve ser maior que o mínimo comprimento detectável, a fim de possibilitar o monitoramento da trinca. Então o tamanho crítico da trinca ele tem que ser maior que esse comprimento mínimo detectável. Tá bom? A gente tem que conseguir monitorar a trinca. Isso eu já falei com vocês. Da análise matemática, né, e fazendo uma análise bem simplória mesmo, a gente pode tirar que o vaso de pressão que resiste à maior pressão é aquele que tem a melhor relação entre tenacidade e tensão do escoamento, né? Que para essa tabela aqui seria um vaso de pressão de epóxi vidro, né? Que tem essa melhor relação aqui de acordo com esse índice de mérito, né? Apesar de que para a liga de titânio a tenacidade ser maior, só que por outro lado a tensão limite de escoamento é bem menor. E os comprimentos críticos de trinca estão aqui, né? O compósito aqui ele tem comprimentos críticos de trinca bem grande, né? O que é realmente vantajoso. Aqui é mais mais uma imagem aí do mapa de propriedades, né, para resistência e tenacidade da fratura, né? E nesse mapa a gente pode ver, né, através dessa linha guia mostrado, as linhas guias mostradas aí, né, que o material com o melhor índice de mérito é o aço, né, aqui em cima. Pode ver que está no 100 aqui, ó. Também mais na beirada aqui. Pode falar que está junto aí do cobre e do alumínio, mas o aço no geral tem a combinação melhor, em relação até maior tenacidade, né? Aqui fala que ele está na extremidade superior esquerda, só que ele está mais pro meio aqui, tá? Porque ele é o mais à esquerda que tem, né? Aqui dos que estão em cima, né? O uso desse material daria muita segurança ao vaso de pressão, mas ele seria bastante espesso, né? O que obviamente tem que levar em consideração quando a gente faz uma análise completa da seleção, né? Que eu quero que vocês façam no trabalho. Não é só olhar para esse índice de mérito e montar uma tabela como essa. Eu tenho que olhar para vários critérios ao mesmo tempo.
E pessoal, a aula de hoje foi isso, então, né? Em relação a nossa aula de fratura, é isso. Com isso, então, eu fechei fratura e fechei resistência mecânica. Semana que vem não temos aula. Semana que vem é só preciso fazer os relatórios, tá? Em relação aos relatórios, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Eu li o relatório dos 3 grupos, né? A turma é pequena, então tá bem tranquilo de se avaliar vocês. Eu tenho uns comentários aqui para cada um dos grupos, né? Tem gente aí dos 3 grupos? Eu não sei de cabeça. Ah, tá. O seu, Laura, é o do freezer, não é? Bom, então eu vou falar só individualmente dos relatórios de vocês, né? Todos os relatórios foram, no geral, foram muito bons, tá? O do freezer do motor elétrico, eu achei assim, vocês fizeram até muito além do que precisava, né? Fizeram bastante coisa, né? Por um lado até é bom que vocês adiantaram um trabalho que vocês vão ter lá na frente, né? Mas não precisava disso agora. Eu gostei que vocês já separaram as peças individualmente, os componentes individualmente, né? Isso já esclarece o trabalho de vocês, né? Vocês correlacionaram bem aí o que é necessário para cada componente aí, tanto em relação ao processo de fabricação quanto para a rigidez. Isso ficou bem detalhado, ficou bem claro para mim, né? E em relação ao freezer para festas ainda, eu queria só que vocês tomassem cuidado para não dividir em componentes demais, né? Assim, a gente tem a limitação de 10 componentes para avaliar, mas às vezes vocês pegam um compressor, por exemplo, divide em muitas partes, aí o trabalho já fica gigantesco. Então vocês selecionam 10 que vocês vão aplicar o procedimento de seleção, e os outros vocês só falam qual é o material, pronto. Não precisa justificar, tá bom? Mas no geral o relatório ficou bom, muito bom de vocês, tá? O grupo do Caio, qual mesmo? É o da caixa de marcha? Deixa eu ver aqui. Acho que ele não tá por aí escutando. Ah, tá. É do motor elétrico. Ah, tá. Então, o motor elétrico eu achei muito bom também. O relatório ficou bem parecido com o do freezer para festas, né? No esquema. No de motor elétrico eu achei muito legal. Vocês colocaram os critérios em tópicos, né? Isso deixou muito claro o que a gente... que cada componente precisa, né? Vocês também já fizeram a descrição individual dos componentes, que já adiantou muito o trabalho de vocês, né? Eu achei que vocês podiam focar mais assim individualmente em rigidez e seleção de processos, né? Eu achei que muitas vezes as informações ficaram meio, não é que perdidas, mas um pouco dispersas, assim, que às vezes eles começavam falando de rigidez, eles estavam falando de corrosão, só que pode focar mais só naquela propriedade que tem que avaliar na semana mesmo, tá? Não precisa se estender muito, né? Até porque senão você vai fazer o trabalho todo de uma vez só, né? Então mas no geral ficou muito bom. Ficou muito bom também. Uma coisa que eu queria falar para todos os grupos é para tomar cuidado quando for falar de propriedades. As propriedades, às vezes vocês vão citar uma propriedade, né? E acabam falando outra, né? Eu não vou lembrar de cabeça um exemplo, mas, por exemplo, vamos lá. É algum caso que você fala que certo componente tem que ter uma alta resistência mecânica, né? Quando você fala que é alta resistência mecânica, eu imagino que você está falando de quê? De alto limite de escoamento, um alto limite de resistência de tração, uma dureza elevada. Eu penso nisso, né? Só que aí, muitas vezes, eu vejo que já estão relacionando a resistência mecânica à tenacidade,
que já não, assim, está relacionado, mas também não é a mesma coisa, né? Quando eu falo resistência mecânica, eu tô falando desses parâmetros que eu comentei. Tenacidade é o que eu estava falando hoje, né? Que é uma medida aí para, de certa forma, para se prever a propensão do material a falhar de maneira frágil, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outros pontos que foram comentados que eu vi, eu não lembro qual grupo, comentou um pouco sobre propriedade de resiliência. Né? Resiliência que é uma propriedade que a gente não costuma utilizar tanto, né? A gente não costuma usar tanto como critério assim, porque dentro da região elástica a rigidez já é o suficiente, né? Para criar critérios em relação à deflexão. Então só queria avisar para vocês tomarem cuidado em relação à propriedade. Né? O pessoal do grupo da caixa de marcha ficou um trabalho muito mais enxuto, mas também ficou muito bom. Né? Que eles descreveram os componentes todos e falaram exatamente aquilo que está à risca, de rigidez e extensão de processo. Então ficou bom, mas assim é bom começar a fazer aquela divisão individual dos componentes para depois lá na frente não acumular muita coisa no final do período, né? Mas é isso, gente. No geral, eu não gosto de fazer isso, porque acaba relaxando vocês, mas ficou a nota máxima para todo mundo em relação aos relatórios, tá? Como eu falei, o relatório ele vai ser só um guia para o projeto final, então eu não vou ser tão criterioso com a nota assim, nos relatórios, né? Mas espero que vocês mantenham um nível. E é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Como assim uma base? Então, o que eu quero desse relatório? Os dois tópicos são resistência mecânica e fratura. Então vocês têm que identificar, vou falar no geral, né, quais componentes onde resistência mecânica vai ser importante. Basicamente isso. Né? Qual componente de resistência mecânica do material é importante de fato? Né? Sei lá, nas dobradiças, né, vocês comentaram na parte do projeto que vocês falaram sobre isso, dobradiça, ou sobre a parte da gradezinha que fica dentro do freezer, é importante a resistência mecânica? Nem tanto? Ou enfim, justificar em quais componentes a resistência mecânica é relevante. Né? E como vocês vão avaliar isso? Se vai ser através de um limite de escoamento, de um LRT, né? Enfim, é basicamente isso, não tem muito mistério. Né? Pegar os componentes e verificar quais deles eu tenho um problema de resistência mecânica. A resistência mecânica, no geral, vai aparecer em muitos componentes, né? Porque muitos componentes aí tem que ter uma resistência mínima para suportar a função dele. Mas a fratura, por exemplo, que em relação à tenacidade, já não aparece muito. Né? Por exemplo, eu não tenho preocupação com aquela gradezinha no interior do freezer dela ser muito tenaz. Não tenho uma preocupação especial com isso. Então, pula para outro componente. Né? Eu tenho algum componente aqui que está suscetível à fratura frágil? Né? Alguma parte que é um material cerâmico, alguma coisa do tipo? Né? Se eu tiver, qual o critério que eu devo usar? Né? Como é que eu vou me preocupar com isso? Então, eu quero só que vocês mostrem isso. Avaliem individualmente cada componente em relação a resistência mecânica e fratura. Só isso, né? Quando eu falo fratura, é tenacidade, né? Não precisa se preocupar em fazer um trabalho muito longo, é só explicar, olha, a resistência mecânica vai ser importante nesse componente, nesse componente, nesse componente. Por exemplo, aqueles eixos, né, que estão suscetíveis a eixos rotativos, né, que vão estar, enfim, sobre várias solicitações. A resistência mecânica vai ser importante. Eu vou ter uma carga muito grande ali em cima. Né? Deixa eu pensar aqui em outra parte. Enfim, é para esse tipo de coisa, né? No caso do caixa de marcha,
eu tenho as engrenagens, estou em contato. Elas têm que ter certa resistência mecânica, né? Até para que ocorra um bom funcionamento, bom encaixe, né? E enfim, deu para ficar claro o que eu estou querendo dizer? Ah, beleza então, gente. Lembra qualquer coisa, só mandar mensagem lá no grupo que eu respondo, não tem problema. Eu devo postar amanhã lá no Moodle já a tarefinha para onde vocês podem enviar. Lembrando que só um precisa enviar, tá? Só envia um, não precisa enviar todo mundo. E aí vocês vão ter até sexta-feira da semana que vem para preparar e enviar isso aí. Beleza? Oi. Olha, eu preferi um arquivo novo, né? Mas assim, você pode usar o arquivo velho como base, só ir editando, né? É uma solução aí. Pode fazer o jeito que vocês acharem melhor. Se botar o arquivo, o relatório junto do primeiro, também não tem, né? Não é nenhum pecado fazer isso não. Beleza? Mais alguma dúvida aí, gente? Não? Ah, beleza então, gente. Qualquer coisa estou à disposição então. Tenham um bom resto de semana aí. E até a outra semana. Valeu, pessoal.